Olá, pessoal, tudo bem? Bom, aqui o módulo 91, 92 e 93, narrativa de suspense. Bom, a narrativa de suspense sempre se desenvolve em torno de um enigma, que somente é explicado no final da história, o que cria uma sensação de suspense nos leitores, ou seja, um sentimento de incerteza e ansiedade diante da sequência de fatos que vão sendo apresentados. O autor fornece pistas de como o mistério será resolvido, mas é possível que haja um desfecho inesperado, de modo que os leitores vivenciem sentimentos de esperança e de medo. Esperança de que tudo dará certo no final, mas medo de que isso não ocorra. Assim, a narrativa é de suspense e é criada de acordo com uma sequência de fatos enigmáticos, ou seja, misteriosos, deixando os leitores envolvidos com a leitura, com o objeto de descobrir os mistérios daquela história e como as personagens estão envolvidas nas situações narradas. Bom, isso aqui me fez lembrar um pouquinho de dois alunos da sala, né? Que gostam muito dessas coisas. Bom, mais do que um gênero, a narrativa de suspense é considerada um modo de contar uma história. É por essa razão que há diferentes modalidades associadas a ela, como o suspense de ficção científica, de terror, psicológico, fantástico e policial. O escritor Edgar Allan é considerado o fundador do suspense relacionado a histórias policiais, com assassinatos na Rua Morgue, em 1841. Esse conto, em que o suspense causado por um crime enigmático é solucionado por meio de uma investigação minuciosa e tornou-se um paradigma do gênero. Sua influência é tamanha que pode ser encontrada nas histórias dos detetives Sherlock Holmes, de Arthur Conan e Hercule Poirot, e Agatha Christie. Bom, leia a seguir um trecho de um romance policial. Tem aqui para vocês lerem. Eu li a primeira parte e ainda não consegui terminar. Vou terminar de ler. Nessa história, o detetive Sherlock Holmes, com seu parceiro Dr. Watson, precisa investigar a morte de Sir Charles Baskerville, que é o tio de Henry, personagem apresentada no capítulo aqui exposto. Embora se suponha que Charles tenha morrido de ataque cardíaco, seu amigo Dr. Mortimer suspeita que a morte possa ter relação com um gigantesco cão, uma criatura demoníaca, que seria uma espécie de maldição da família Baskerville. Vejam só, né? Olha só quanta coisa que vai criando aí na cabeça do ser humano. E aí as pessoas vão criando finais, vão criando expectativas, vão criando desfechos, né? Que de repente no final acaba não sendo nada daquilo que se foi pensado ou falado. Bom, além desse gênero literário, caracteriza-se também por sua estrutura narrativa. Lembrando agora qual é a estrutura da narrativa. Veja: situação inicial, quando são apresentados aos leitores os personagens, indicação de tempo e espaço. Conflito, quando a situação é gerada por um acontecimento capaz de modificar as circunstâncias iniciais das personagens, as quais precisam de agir de maneira e a resolver a situação imposta pelo referido acontecimento. Desenvolvimento, toda a descrição das ações dos personagens para tentar solucionar um conflito. Clímax é o ponto mais alto de uma narrativa, ou seja, quando a tensão ou a emoção exigem uma decisão ou um desfecho. E o desfecho, parte da narrativa que apresenta a solução para um conflito. Ok, meus lindos? Isso aqui será que lembrou alguém? Na próxima aula a gente conta quem é. Bom, para essa primeira parte, somente desses módulos, ficam 2 páginas de exercício. Página 348 e 349. Beijinho, meus lindos, fiquem com Deus, até a próxima aula.